Se o cinema bebe da literatura, e eu acho que bebe, né? Eu acho que é possível dizer também que a literatura hoje bebe também um pouco do cinema. Né? A minha, pelo menos, né? A minha literatura. Em números absolutos, né? Não em tempo dedicado a um ou outro, eu acho que consumo mais cinema que literatura. E é inevitável que o cinema acabe por influenciar a minha forma de contar histórias. Os filmes do Ingmar Bergman são os que, na minha opinião, mais se aproximam de uma estrutura literária. E eu, assistindo aos filmes dele, tenho a impressão de que os filmes dele são como um conto bem acabado. Isso vem, talvez, da enorme bagagem cultural que o Bergman tinha. O Bergman, que antes do cinema, e mesmo junto com o cinema, ele era um homem de teatro, um diretor de teatro, com montagem de textos de autoria própria e adaptações de grandes obras, de grandes autores. O Bergman, ao menos para mim, mostra que o cinema não é uma arte inferior à literatura, né, e que pode até superá-la em alguns momentos. O Bergman me ensinou também que é possível falar sobre si mesmo de forma ficcional, né, sem necessariamente ser autobiográfico, sem ser explícito. E na extensa filmografia do Bergman, a gente encontra uma recorrência de temas que eram muito próprios dele e diziam sobre ele, né? Temas que ele vai revisitando filme a filme. Andrei Tarkovsky me mostra que a estética é sim importante, né? Os filmes dele são recheados de imagens belíssimas, né? E singulares. Imagens que são, de uma certa forma, irreproduzíveis, né? E dizem que ele era perfeccionista com os filmes dele, chegando a refazer dezenas de vezes até ficar do gosto dele. E isso eu acho elogiável, né? Essa obstinação pelo belo, pelo perfeito. E esse ímpeto, essa busca, eu tento transportar para minha produção. Quando eu estou escrevendo, eu tento, ao menos como norte, buscar um acabamento estético sublime, não me contentando com o medíocre. Não estou dizendo que eu consigo, né, mas eu acho que vale a tentativa. Tarkovsky me ensinou também a ser mais paciente com aquilo a que eu estou assistindo, aquilo que eu estou lendo. Os filmes dele são difíceis de assistir. Eles têm um movimento, eles têm um ritmo muito próprio, muito peculiar, né? E as coisas não vêm mastigadas, não vêm prontas. E é preciso reconhecer a nossa incapacidade de compreensão imediata daquilo que a gente está assistindo. E deixar a mente trabalhar por um tempo e deixar aquilo ruminando. Você vê o filme e ele fica na sua cabeça por muito tempo ainda. E o filme vai melhorando. Foi assistindo Tarkovsky que eu alcancei essa tranquilidade, né? Que eu consegui diminuir essa ansiedade de encontrar uma obra que me diga tudo de uma vez. Os filmes dele seguem dizendo com o tempo, dentro da cabeça.
Com o Fellini eu aprendi que é preciso mentir sempre. Na arte, claro. E a literatura pode, eu acho que deve, né, sempre se parecer com um sonho, com uma lembrança de algo que nunca aconteceu, né? E as personagens e os acontecimentos não precisam ter um sentido lógico. Por exemplo, aquela Via Veneto que aparece na Doce Vida, ela não existia na vida real. Aquele glamour todo, aquele movimento todo, foi tudo invenção do Fellini. A Via Veneto não era daquele jeito. A personagem principal do 8,5, o diretor em crise criativa, interpretado pelo Marcello Mastroianni, aquele diretor não era o Fellini, né? No entanto, ele fez todo mundo acreditar que era ele, que aquele filme falava sobre ele, né? E o Fellini também não é um dos jovens desocupados dos Boas-Vidas, né, do Vitelloni. É tudo criação dele. E ele fez tudo parecer real. O Fellini, como poucos, soube criar essa mística em torno dele. Com o Hitchcock eu aprendi que toda cena tem importância para a narrativa, né? Não pode existir uma cena inútil, né? Cada informação é preciosa para a narrativa, né? E o Hitchcock se definia como um diretor de espectador, né? Alguém que, antes de tudo, conhecia o seu público, conhecia o seu espectador. E desse modo fazia filmes para agradar esse espectador. E a modulação da emoção do espectador do cinema, eu acho que não é muito diferente da modulação da emoção do leitor, né? O princípio é o mesmo. E o Hitchcock tinha um lance de priorizar o visual em detrimento do diálogo. Mostrar mais, ao invés de ficar explicando através de falas, né, do diálogo. É algo que ele trazia, né, do cinema mudo, onde ele aprendeu a fazer filmes. O diálogo era um recurso que só era utilizado em último caso. E essa ideia eu acho que pode ser transportada para a literatura, né? Mostrar mais, explicar menos, né? Entregar essa oportunidade para o leitor dele entender sozinho, sem o escritor ter que ficar explicando. Acho que por fim o Hitchcock ele me deu também o norte quanto ao pressuposto da literatura que eu quero escrever, né? Porque um filme dele nunca é sobre uma situação, mas sobre uma história, né? E desse modo, um texto meu nunca vai ter como ponto de partida uma situação. Por exemplo, a fome no Brasil, o desmatamento da Amazônia, a seca no Nordeste, uma situação. Ele sempre vai partir de uma história, que pode ter fundos. Mas eu não digo que é uma opção seja melhor que a outra, né? É apenas uma decisão criativa, que por hora me agrada mais.